Começa agora o podcast De Fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, estamos entrando no ar com mais um podcast De Fato, uma parceria do Brasil de Fato RS com os sindicatos bancários de Porto Alegre e região, gravado diretamente no Estúdio Hall, no Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco e hoje comigo, tocando o programa, Dão Real Pereira dos Santos. Bem-vindo, Dão. Oi, Kátia, como diria Ayrton Centeno, salve, Kátia. Salve! E já informando que Ayrton está gozando de suas férias, né? Um direito de todo ser humano, né? Ter um tempo para descanso, para prazer, enfim, para fazer o que quiser, né? Que não seja eu acho trabalhar. Que até o direito às férias deveria ser para todo mundo, inclusive para quem não é trabalhador, né? Para todo mundo. Todo mundo, isso. Exatamente. É. Dizem, as férias é do trabalhador. Não necessariamente, né? Férias é férias. Férias é férias, né? Independente. Independente. Mas hoje a gente tem aqui um convidado muito especial. Ele que tem um longo caminho na educação popular e na articulação de redes. Vamos entender o que é isso. E ele também estava lá no dia 27 de março de 1983, quando foi criado o CAMP, o Centro de Assessoria ao Movimento Popular, ou o Centro de Assessoria Multiprofissional. E é sobre essa história de mais de 40 anos que nós vamos conversar hoje com o nosso também colunista, Silvino Reck. Muito bem-vindo, Silvino. Eu que te agradeço, Kátia, por este convite, por essa presença aqui, caro Dão, meus amigos, meu caro Ayrton Centeno, companheiro de longa data, que não está aí hoje, mas o Dão representa muito bem. E uma alegria estar aqui hoje para conversar com vocês. Alegria toda nossa, Silvino. Silvino, vamos começar já contando um pouquinho dessa história, né? Porque o nascimento do CAMP, aliás, ele se insere em muitas lutas e em muitos nascimentos que ocorreram, né, nesse início de década de 1980, ainda na ditadura militar, mas já ela dando seus últimos suspiros, né? O CAMP, em primeiro lugar, explicar o nome. A ideia era, já que tu falaste em ditadura, era ser Centro de Assessoria aos Movimentos Populares, CAMP. Mas na conversa e no debate da sua fundação, porque era ditadura, achamos que não era tão prudente colocar esse nome para não criar problemas desnecessários. E aí, aí surgiu, né, CAMP, Centro de Assessoria Multiprofissional, que foi fundado num contexto determinado do final dos anos 70. Greves do ABC, Lula, que nós apoiamos, eu era morador da Lomba do Pinheiro nessa época, apoiamos com fundo de greve dos metalúrgicos do ABC na Lomba do Pinheiro. Greve dos bancários Porto Alegre, Olívio Dutra, presidente do Sindicato Bancários, que eu também estive presente pessoalmente. Ocupação das fazendas Macalé e Brilhante, 79, 7 de setembro de 79, quando nós estávamos reunidos em São Gabriel, no primeiro encontro estadual gaúcho das comunidades eclesiais de base, e o grande companheiro Antônio Chiquinho, irmão Antônio Chiquinho, anunciou: acabamos de ocupar a fazenda Macalé e Brilhante. E este era o contexto da época da ditadura militar, e ainda teve a grande greve da Construção Civil, que as principais lideranças eram também da Lomba do Pinheiro, a greve da Construção Civil, 79 também. Era este o contexto da época, né? Ao mesmo tempo, surgiu, em 1980, a ANAMPOS, Articulação Nacional dos Movimentos Populares e Sindicais, Lula, Frei Beto, onde, aliás, conheci pessoalmente Lula e Frei Beto juntos em Taboão da Serra, no segundo encontro nacional da ANAMPOS, e onde fomos quem? Olívio Dutra, João Pedro Stedley, eu,
fomos de ônibus até Taboão da Serra, São Paulo. E as lutas do campo e da cidade surgindo, Encruzilhada Natalina na sequência, outros encontros da Nampos, Brasil afora, greves, mobilizações, campo e cidade, e a oposição sindical metalúrgica de Porto Alegre com Jairo Carneiro, como candidato a presidente, futuro presidente da CUT, inclusive do Rio Grande do Sul. Não ganhamos a eleição, final de 82, dos sindicatos metalúrgicos. Mas, naqueles tempos, as coisas eram um pouco diferentes das atuais, sobrou um dinheirinho. Aí eu, João Pedro Stedley, Jairo Carneiro e outros companheiros e companheiras nos juntamos na época e dissemos: estamos no meio das lutas todas, urbanas, rurais, sindicais, comunidade de base, pastorais, Comissão Pastoral da Terra, eu já estava na Pastoral Operária também. Precisamos de um espaço, alguma coisa que articule e apoie tudo isso aí. E aí, né, fundamos o CAMP. Mas que tarefa, hein, Silvino? Fundamos o CAMP na sequência da derrota das eleições dos metalúrgicos de Porto Alegre, que ganhamos mais adiante e nunca mais perdemos até hoje. Fundamos o CAMP, Centro de Assessoria Multiprofissional, e que, na sua segunda sede, a primeira foi na Ramiro Barcelos, a segunda foi na Rua São Manuel, também funcionava o MST, nascente MST, antes de ir para São Paulo, era CAMP e MST juntos, na mesma sede, na Rua Manuel 35. Que, aliás, está completando também 40 anos, agora segunda-feira, né? Dia 22 de janeiro. E na sequência fundamos a CUT. O CAMP foi... As pessoas do CAMP e o próprio CAMP, enquanto instituição já formada, em março, que a CUT foi fundada foi no mesmo ano de 83, 40 anos, foi fundada a CUT com nossa presença, a participação. Eu estive lá enquanto CAMP no Colégio Rosário e assim por diante. Quem fundou o CAMP? Um conjunto de forças políticas. Quem estava na luta do campo, tipo João Pedro Stedley. Quem eu tinha conhecido no movimento estudantil da PUC, especialmente da URGS. Né? Por exemplo, Laerte Méliga, Rogério Sotile. Quem estava em apoio e criação do DIED, Ricardo Franzói. Né? Quem estava nas lutas, nas pastorais, né, da época, grupos... Pastoral da Juventude, Pastoral Operária, Comunidades Eclesiais de Base. Juntamos esse povo todo numa única entidade chamada CAMP, de apoio ao movimento popular, sindical, do campo e da cidade, sempre numa linha de educação popular à base de Paulo Freire. Como nós chamamos hoje, a partir dos últimos anos, começamos a chamar Formação Nação. Mas desde o começo, o CAMP trabalhava com formação nação, campo e cidade, nas lutas populares, e foi isso que foi o CAMP no seu início, apoiando o movimento sindical combativo, junto com o MST, junto com a CUT, a CRAB, a Comissão Regional dos Atingidos por Barragem do Alto Uruguai, que depois vai resultar no MAB, no movimento de atingidos por barragens. Nesse contexto também, sempre da ANAMPOS, da Articulação Nacional dos Movimentos Populares e Sindicais, não havia greve que nós não estivéssemos, não havia mobilização e ocupação urbana e rural que nós não estivéssemos, e sempre fazendo esse trabalho de formação, de educação popular, de conscientização, de apoio, de análise de conjuntura e assim por diante. Então essa história é um pouco o resumo da história do CAMP nesses anos todos e até hoje continua assim. Silvino, tem esse período aí de 78, 79, 80, é um período que ainda estávamos na ditadura militar, ele não resume, na verdade, a parte mais quente dos movimentos contra a ditadura, mas é o período em que se consolidam os movimentos que serão o sucesso dali para frente. Eu queria ver se a minha avaliação está correta. Me parece que ali naquele período começa a se organizar o que vem a ser depois a ideia da redemocratização, a Constituição de 88, né? Ela surge nessa organização, ou seja, foi uma organização com sucesso de todas as resistências contra a ditadura. Tu tens essa avaliação também? Com certeza, porque a base era o quê?
as greves do ABC, era um dos bancários, da construção civil, né? As ocupações, Macalli Brilhante, Ronda Alta, Encruzilhada Natalino, né? As oposições sindicais, e nós trabalhávamos, não era só no Rio Grande do Sul, era, vai para Chapecó, aquelas bandas ali, vai para o Paraná, nós trabalhávamos tudo, sempre articulado também em nível nacional, com as lutas, né? E 83, 84, no mesmo ano da fundação do CAMP, foi nas diretas já. Isso. Eu nunca me esqueço que eu fiz um discurso, né? Em nome da Pastoral Operária, na época, né? O discurso do grande comício das diretas já, em 84, aqui em Porto Alegre. Era este o contexto de luta pela democracia, pela redemocratização, mas principalmente de baixo para cima, na base popular, organização popular. Na Lomba do Pinheiro, por exemplo, nós ligávamos sempre a fé e a política. Nós fazíamos o trabalho das comunidades eclesiais de base, os grupos de reflexão, mas ao mesmo tempo era a luta pela água, que aliás continua hoje, em 2024, na Lomba do Pinheiro. E vem nessa década de 70 também a luta, o movimento da carestia, né? Sim, todos os movimentos da carestia, todos os movimentos pela dignidade, direitos dos trabalhadores, condições melhores de vida, salários, enfim. Então era este o contexto da época que resultou depois no processo da Constituinte. Isso. Nós fizemos toda uma mobilização pré-constituinte, né? Eu já tinha sido candidato a deputado em 82, né? Fui mais votado, inclusive, do Partido dos Trabalhadores, do qual eu também sou fundador. E em 86, Olívio Dutra, Paim, que nós conhecemos nesse período também. Né? Paim, que também foi formado ali pelo CAMP. Pelo CAMP. Nós criamos a escola do professor Paim, né? do metalúrgico Paim. Né? Eu, Ricardo Franzói, Laerte Mélica, Guaraci Cunha, Rolf Hackbart, entre outros, né? Rogério Sotile, Márcio Porman, importante. Conheci o Márcio Porman nessa época e botei ele nessa escolinha do Paim. E o Paim conta isso em entrevistas dele, inclusive, dizendo, olha, eu fui chamado pela Fiergues, na época, para falar sobre um tema. O CAMP me preparou. Eu fui para a Europa, o CAMP me preparou para ir para a Europa. E depois eu e o Paim, eu e o Olívio Dutra, que também estava nesse processo todo, fomos candidatos a deputados constituintes, eles federais e eu estadual, e nos elegemos. E nesse período também conheci, evidentemente, Adão Preto e Antônio Marangon, né? Grandes companheiros de luta pela terra, nesse processo todo aí. Então, os anos 80 são inigualáveis desse ponto de vista. Porque lá se forjou não só a redemocratização do Brasil, lá se forjou os governos populares. Isso. O orçamento participativo. Né? E nós, na Lomba do Pinheiro, de lá para cá, nunca mais perdemos nenhuma eleição, porque nós criamos a União de Vilas da Lomba do Pinheiro. Na época, as lutas eram sempre ligadas ao processo, né, de formação, formar e agir, agir e formar permanentemente. E o CAMP tem esse espírito, esse sentido histórico até hoje. Muito interessante essa história toda, né? Porque quando a gente vê... hoje a gente fala muito das redes, né? Rede social, é rede disso, é rede daquilo. Naquela época se fazia a rede dessa forma, era rede no chão de fábrica, era rede na terra, era rede de apoio, rede de solidariedade. E aí me chamou bastante atenção, eu não sabia dessa história que tu contaste aí, de que o pessoal da Lomba do Pinheiro ajudou no fundo de greve dos metalúrgicos. Eu não sabia disso. Olha só que coisa interessante, o nível de solidariedade que havia e que se construiu a partir deste movimento. A greve dos metalúrgicos de São Bernardo, as várias greves lá, inclusive o encontro da Nampos, que eu fui com o João Pedro Stede e Olívio Dutra, de ônibus até São Paulo, era para ser nos sindicatos metalúrgicos do ABC, que estava sob intervenção. Por isso acabou acontecendo em Taboão da Serra, porque a gente estava exatamente nesses processos todos de luta, né, de organização, e apoiamos a greve dos metalúrgicos. Fizemos a arrecadação de recursos, de alimentos, de tudo que era possível na época. Até hoje não entendo muito bem como a gente fazia, porque não tinha internet, não tinha... as comunicações eram muito difíceis. Mas tinha orelhão, né? Tinha orelhão. Mas as coisas aconteciam e a gente viajava pelo Brasil lá fora, a gente viajava pelo Rio Grande afora, a gente estava... Eu, João Pedro Stedley, Jair Carneiro e tantos outros e outras,
Não tem uma ocupação urbana e rural que nós não estivéssemos presentes naquele período, seja habitacional, seja do campo, nenhuma greve que nós não estivéssemos presentes, nenhuma oposição sindical vitoriosa, Erechim, Chapecó, Palmeira das Missões, Ronda Alta, estávamos presentes em tudo. Mas não era eu, porque era eu, era nós, era um coletivo organizado de luta, junto depois já com a CUT, já com a MST, junto com o MAB, com a Central de Movimentos Populares, que foi na sequência também, a CMP foi criada nesse processo também, e assim vai embora. Interessante isso, né, a questão da comunicação, porque é isso, não existia, hoje a gente não consegue conceber, né, como é que eu vou viver sem me comunicar pelo WhatsApp, por exemplo. Mas tinha um processo muito interessante, Silvino, principalmente puxado pelas comunidades eclesiais de base, né? Que era o bom e velho panfleto, o bom e velho boletim, mimeografado ainda, né? Que circulava muito pelas comunidades, né? E tinha um processo que, enfim, imagino que deve ter sido também realizado nas comunidades urbanas, mas que nos movimentos do campo era muito comum, que era a leitura coletiva. O MST se formou assim, né? O MST, por exemplo, teve o seu boletim desde a primeira ocupação, né? Que era um boletim de solidariedade às famílias de Encruzilhada Natalino, ali, né? A segunda ocupação, enfim. E que logo no primeiro congresso, no Encontro Nacional do MST, quando se criou realmente o movimento, já se aprovou que esse boletim se tornasse o Jornal Sem Terra. E, enfim, está aí até hoje, né? O movimento sempre teve esse entendimento da necessidade da comunicação. Por exemplo, em 1982, tem aqui a entrevista do Guaraci Cunha, jornalista, vocês conhecem. Sim. E tal, que é fundador do CAMP. Ele diz, olha, fizemos em 82 o filme Encruzilhada Natalino. 81 o filme Fazenda Sarandia, Luta pela Terra. Né? E depois ele diz em algum lugar que tinha 3 jornais que eram feitos pelo CAMP, ligados ao CAMP. Sim. Né? O CAMP foi a primeira entidade a usar o vídeo para registrar a história do movimento popular. Né? E já substituindo em parte os boletins e assim por diante. Também fizemos trabalho como o Jornal do Sem Terra, o Jornal das Barragens, o Boletim da Ativa Externa e o Informativo Sindical, nesse período aí. E nós, na Lomba do Pinheiros, tínhamos um jornal impresso, e como eu vinha do movimento estudantil da PUC, onde, aliás, fui expulso da PUC, né? Mas eu mantinha as relações lá, né? O DCE da PUC nos ajudava a imprimir... Os padres te expulsaram, né? Eu era frei franciscano. Né? E tal. E aí nós fazíamos o jornal O Lomba. Nós, tinha um grupo, nós fazíamos coletivamente o jornal. Sim. As matérias, as entrevistas, tudo. Moradores da própria Lomba, né? Imprimíamos na PUC e nós distribuímos e até vendíamos o jornal. Os mercadinhos da Lomba do Pinheiro vendiam o Lomba para a gente arrecadar um dinheirinho também, né? E tal. Mas era a forma de comunicação que a gente tinha na época e funcionava às vezes melhor que hoje. Com certeza. E tu sabe, só uma curiosidade, Dão, que o primeiro vídeo que eu fiz, eu ainda era estudante de comunicação, lá no início da década de 90 e 92, foi com o CAMP, com a assessoria do CAMP, com a Luciana Schomer, que era jornalista lá na época, né? Amiga e companheira. Que foi um vídeo sobre a história da comunidade Cidade de Deus, ali na Cavalhada, né, que foi uma comunidade criada pela igreja, pela Caritas, né, para receber viúvas com os filhos, né, e que teve toda uma história de ser uma comunidade autossustentável, tinha uma padaria, enfim. Então, eu contei essa história num vídeo, né, com a assessoria do CAMP. Inclusive a Luciane, que foi depois minha assessora, minha amiga e assessora, inclusive na Assembleia Legislativa, como jornalista e tal, era citada aqui pelo Guaraci nesses processos todos aqui, né? Eu não sabia dessa história, que bonita a história, viu? Que legal. Mas é isso, tem muita história, né, Silvino? Muita história, e eu imagino que nesse tempo inteiro, porque não é fácil, né? Tu manter uma entidade, tu manter uma entidade que faça formação, educação popular. Podia trazer um pouquinho assim de como é que foi essa caminhada, né? E como é que é chegar aos 40 anos. O CAMP, por exemplo, depois
né, começou a construir um projeto chamado Desenvolvimento Regional Alternativo em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, que nós chamávamos de Projeto de Desenvolvimento Regional Alternativo, com construção coletiva, com formação de liderança, com articulação e potencialização de entidades, construção de propostas comuns, projetos de desenvolvimento. Nós fizemos depois, por exemplo, um projeto para o Brasil, né? Uma análise da crise brasileira, as construções para a construção de um projeto alternativo. Quando é que foi feito esse aí? Isso aqui deve ter sido dos anos 80, 90, porque por causa das minhas correrias da vida, virei deputado, virei Acabou presidente, se afastando um pouquinho. virei presidente estadual do PT um período também, e assim por diante. Eu acabei me afastando, né? Mais adiante, depois eu vou para o governo Lula, né? Como assessor especial, todo o governo Lula e o governo Dilma. Eu não acompanhei tão de perto, tão diretamente todas as alternativas e tudo mais que aconteceu. Mas o CAMP continuou esse trabalho todo, inclusive depois se filiando ao CEAL, que é o Conselho de Educação Popular da América Latina e Caribe, do qual Paulo Freire foi o primeiro presidente, na construção da BONG, da Associação Brasileira de ONGs, né, onde o Mauri Cruz era ainda é hoje um dos principais dirigentes, a Conceição Paludo era uma das principais dirigentes, a querida, né, que faleceu há pouco tempo, educadora popular Conceição Paludo, também nessa articulação nacional e até internacional. Então, esses processos todos aí, né, até hoje, né, e aí agora, recentemente, nós fizemos a campanha em defesa do delegado de Paulo Freire, em nível estadual, nacional, internacional, que continua, inclusive, ainda, né, como coordenação. Eu faço parte hoje, em nome do CAMP, da Coordenação Nacional, Coordenação Brasil, do CEAL, né, e inclusive também em nível internacional, né, da Coordenação Internacional do CEAL, né, e assim foi embora, né. E depois, no processo do governo Lula, e especialmente do governo Dilma, nós, com Frei Beto, nós criamos a RECID, a Rede de Educação Cidadã. Aquela frase famosa que tem tudo a ver com o CAMP, na visão de Paulo Freire e de Frei Beto. É preciso, em primeiro lugar, matar a fome de pão, mas sempre junto e, ao mesmo tempo, saciar a sede de beleza. Que é um pouco a história do CAMP e das nossas lutas todas nesse processo, desde os anos 70, passando pelos anos 80 e até hoje ainda, né? E o CAMP se aproximou muito da Rede de Educação Cidadã, apoiou a articulação toda da Rede de Educação Cidadã em nível de Brasil, o Fome Zero, as políticas todas, né? E lá nós construímos, né, já nos anos 2010, já no governo Dilma especialmente, nós construímos a Política Nacional de Educação Popular e Saúde. E agora eu fui de novo convidado para ser, na reconstrução dessas políticas, né, eu articulo a PENEP-SUS, que é a Política Nacional de Educação Popular e Saúde, criada, reinstalada agora pelo atual Ministério da Saúde, no terceiro governo, né, no terceiro governo Lula, né? E também construímos, naquele período, um marco de referência da educação popular para as políticas públicas, que era tudo aquilo que o CAMP, via CEAL, junto com o CEAL, via BONG, junto com a BONG, junto com os movimentos sociais e sindicais e comunitários, fazia ao longo do tempo. Formação na ação o tempo todo, ou seja, matar a fome de pão, sim, sempre em primeiro lugar, direitos e tudo mais, mas ao mesmo tempo saciar a sede de beleza, de participação, de cultura. Estamos aqui diante de um grande músico, né? De cultura. Aliás, né? O grupo dele, o Unamérica, também completou 40 anos em dezembro, né? Que coisa interessante esse período, né? Esse período ali de final da década de 70, início da década de 80, como ele foi um período de efervescência, né? De efervescência, de organização. Eu acho que o ambiente ele era um grande desafio, né? O ambiente político, o ambiente econômico desse período era um grande desafio que se impunha aos movimentos sociais, aos trabalhadores. E nós tínhamos plenamente, esse trabalho era na base popular, a presença na base popular. Eu era morador da Lomba do Pinheiro.
Aliás, continuo hoje Sim. atuando, participando. Direto de Santa Emília. De Santa Emília, interior do Rio Grande do Sul. Frei Franciscano foi morar na Lomba do Pinheiro, né? E esse trabalho era na base popular. E assim era com todo mundo, e o Camp tinha isso. Esse era trabalho na base popular, era formação na ação, o tempo todo era organização de base, era luta e formação, o tempo todo, conscientização, que aliás continuamos depois. Hoje nós temos criado já há bastante tempo o Conselho Popular da Lomba do Pinheiro, nós temos lá o Núcleo de Reflexão Política da Lomba do Pinheiro, nós temos um cursinho popular lá chamado Quilomba Aqui, de quilombola e lomba para jovens, né, preparação para o das Enem, periferias, para o Enem, para o vestibular e assim por diante. E nunca perdemos nenhuma eleição na Lomba do Pinheiro. Nem as últimas. Por causa desse trabalho popular. Mas teve a disputa? E aliás, o Rio Grande do Sul é linha de frente nisso aí, né? Com orçamento participativo. Olha, imagina, 1988, 1989 também atuei na prefeitura durante um bom período, fui da equipe do orçamento participativo num período, e este trabalho de base popular é que sustentou, seja os governos populares de Porto Alegre, depois mais adiante o governo popular de Olívio Dutra e Tarso Genro no governo do Estado, porque era este trabalho de base, né, no contexto que surgiu na América, né? Aliás, tem uma historinha do América que eu vou ter que contar também essa aqui. Tá bom. Eu fui presidente estadual do PT e fizemos um encontro, não sei se era encontro, congresso, mas enfim, encontro estadual do PT do Rio Grande do Sul, no plenário da Assembleia Legislativa. Digo, olha, nós temos que animar, né? Política não se faz sem mística, assim como não se faz sem ética. Mas a política tem que estar misturada com a mística. E quem mais pode representar a mística e a política naquele momento era o Unamérica. Briguei, né, entre aspas, né, com a direção estadual do PT, que não queria trazer o Unamérica para dentro da Assembleia Legislativa por encontro estadual do PT. Foi lá, o Unamérica foi o maior sucesso. Nunca mais esqueci eles cantando lá, guris novos ainda, né? Isso foi no início dos anos 90, por aí, né? Portanto, nós somos resultado deste processo histórico que nós temos que recuperar hoje. Este é o esforço hoje, seja do CAMP, seja da BONG, seja também, eu estou no Movimento Fé e Política, sou fundador também do Movimento Fé e Política Nacional. Nós estamos agora, vamos ter o 12º Encontro Nacional do Movimento Fé e Política, onde o tema central é espiritualidade libertadora, encantar a política com arte, com cultura, com democracia. Olha, gostei. Porque esse é o espírito. Vai ser em Belo Horizonte agora em abril. Que bonito. Gostei. Silvino tem assim, umas curiosidades também, né? Neste período aí, década de 80, houve, na verdade, o mundo estava se transformando também, estava mergulhando de cabeça no neoliberalismo, era Thatcher, Reagan, impondo aos países em desenvolvimento e os países subdesenvolvidos uma nova doutrina econômica. E no Brasil ocorreu o contrário nesse período. Houve uma resistência enorme, tanto que era as contras, abaixo as multinacionais, era campanhas contra, né, o capital estrangeiro. Plebiscito da dívida externa. Plebiscito da dívida, quer dizer, tudo isso aconteceu aqui e não aconteceu em alguns outros países, não aconteceu. E eu acho que em grande medida se dá a esse movimento, essa efervescência de movimentos populares, e o que eu vejo hoje, por exemplo, que as pessoas não têm essa percepção histórica, e muita gente acha que está inventando a esquerda hoje, né? Inventando a esquerda agora, que a esquerda é um fruto da atualidade, enfim, não tem a mínima noção da construção, né, das dificuldades que havia nesta época para construir aquilo que nós temos hoje de consciência, de social, de direito social. Imagina o estado de bem-estar social numa Constituição em 88, exatamente no período em que todo o poder econômico mergulhava dentro do Brasil com a doutrina neoliberal. E nesse momento se aprova uma Constituição de um estado de bem-estar. Para mim, só, Silvino, antes de passar,
Um exemplo de toda essa organização foi o plebiscito da ALCA. Né? Ali a gente conseguiu realmente uma unidade de todo esse movimento e mostrou a força, né, que tem quando o povo se une, né, e faz coisas juntos. Por isso que nós, né, por exemplo, em certo momento, começamos a construir, né, o desenvolvimento regional alternativo nessa linha. Regiões do Rio Grande do Sul, tipo a região de Erechim, tipo a região de Palmeiras das Missões e arredores, a Grande Porto Alegre, construir projetos de desenvolvimento regional alternativo, na base popular, com participação social e popular. Né? Já começava a discutir política de agroecologia e produção orgânica, ou um projeto para o Brasil, uma análise, umas bases da construção de um projeto alternativo. Né? Isto nós precisamos fazer hoje. Naquele tempo, anos 80 especialmente, nós construímos um projeto para o Brasil. Foi isso que resultou na vitória em Porto Alegre. Foi isso que resultou mais adiante na vitória do Lula. Porque nós tínhamos um projeto alternativo, que não era dependente. E isso, com as articulações, via, por exemplo, o CEAL, Conselho de Educação Popular da América Latina e Caribe, e tal, exatamente em nível latino-americano. Nós não precisamos mais, não devemos mais ficar independentes. Qual será este projeto de base popular, saído de baixo para cima aqui no Brasil? Né? Com garantia de direitos, com democracia, com participação social e popular. Isso está faltando muito hoje. Aí eu sempre digo o seguinte, nós na época éramos mais movimento que instituição, que era bom. O que não quer dizer que a gente não deva ser e não necessariamente acabe sendo também instituição. Até porque eu fui de diferentes instituições ao longo do tempo. Mas a instituição não pode matar o ser movimento. Então, a relação movimento-instituição, ela precisa ser recuperada hoje de novo. Seja nos governos, seja nos mandatos eletivos parlamentares, né, e tal. Porque por um bom tempo, né, com todos os esforços que nós fizemos ao longo do tempo, inclusive nos governos Lula e Dilma, a instituição acabou tomando conta. E isso me traz uma outra reflexão, Silvino, que é o que é ser militante. Né? Porque me parece que a gente caminhou nisso de instituição e salários por uma coisa que ser militante é ganhar salário, ser militante eu preciso... Né? E se perdeu um pouco dessa essência. Né? Eu gosto muito da caracterização que o Mujica faz, né? Do que é ser militante. Não, sem dúvida nenhuma. Por isso que eu digo, ser movimento é ser militante. Ganhando alguma coisa ou não ganhando alguma coisa. Né? Mas isto é o fundamental nesse momento histórico que nós estamos vivendo hoje de novo. Né? Ser movimento, ainda que está na instituição. Por isso que eu, como militante também de pastorais, ao longo do tempo, ex-frei, ou ainda frei franciscano, eu sempre digo. Sempre, né? Frei. Né? O Papa Francisco é isso. Né? Por que é a força do Papa Francisco, em primeiro lugar, na minha opinião? Não é por ele ser instituição, o Papa, porque ele é movimento. Ele conversa com os movimentos sociais e populares, ele fala em ecologia, ele diz que a política é caridade máxima e tem que estar misturada com a ternura. Imagina isso. Até tem um artigo teu falando sobre essa questão das tragédias contemporâneas e o papel que está reservado ao Papa Francisco e ao Lula, né? Com certeza. Eu acho que hoje só tem 2 líderes mundiais que poderiam hoje, né, de fato, para valer, enfrentar as guerras. Eu acho que eles tinham que até ter, na minha opinião pessoal, uma atitude mais firme juntos, né? E tal. Mas, enfim, é ser movimento. Aliás, o Lula sempre foi, o Lívio Dutra sempre foram, né, ao longo do tempo, ainda que fossem também dirigentes, ainda que fossem também governantes, eles eram um movimento. A força deles vem de baixo para cima, vem de ser um movimento, estar nas lutas do povo, estar presente, falar a linguagem do povo, né? Conversar, que aliás é o que era Paulo Freire. Quando Paulo Freire começou em Angicos, em pouco tempo ele alfabetizou, imagina nos anos 60,
50 e 60, especialmente nos anos 60, Paulo Freire alfabetizou agricultores em Angicos, Rio Grande do Norte, né? E, aliás, produziu círculos de cultura. E o golpe acabou com tudo isso. E Paulo Freire acabou primeiro na prisão, depois no exílio. Por quê? Porque ele era movimento. Se nós tivéssemos implementado nos anos 60 o círculo de cultura aos milhares, alfabetizado aos milhões no Brasil, imagina o que seria esse Brasil hoje. A direita brasileira, a elite conservadora e escravocrata brasileira, ela nunca aceitou o povo trabalhador e o povo pobre ter voz e vez, ter direitos. Toda vez que isso aconteceu, golpes, ditaduras, como agora aconteceu de novo nos anos recentes aí, né? Então, toda vez nós nos insurgimos, todas as vezes nós voltamos para a base popular, todas as vezes nós, de novo, começamos a ser mais movimento que instituição. E é por isso que Paulo Freire é tão perseguido pela extrema-direita. E por isso que tivemos que criar uma campanha em defesa do legado de Paulo Freire, que queriam tirar dele o título de patrono da educação brasileira. E o que Paulo Freire é lido, estudado, conhecido, admirado no mundo inteiro, e aqui no Brasil a elite escravocrata e a direita brasileira não aceitam Paulo Freire exatamente por isso, porque ele dá vez, ele dá voz ao povo pobre, os mais pobres entre os pobres. E, aliás, foi isso, né? Nosso trabalho naqueles tempos era Paulo Freire puro. Porque ele fazia uma educação para libertar, né? E não uma educação para o capital, para ser escravo do capital. Não era uma educação bancária, era uma educação conscientizadora, permanentemente, no diálogo, né? Ouvindo, dialogando, partindo da realidade popular, que, aliás, é o que muitos de nós fazemos também, na Lomba do Pinheiro, por exemplo, nas cozinhas comunitárias e solidárias, né? Que nós criamos junto com outros movimentos em outros lugares também. Não era só, e por isso que surgiu neste período o termo, o resumo, formação-nação. Porque não era só a cozinha comunitária ou solidária da Lomba do Pinheiro. Não, era reunir as pessoas que precisavam de comida. Reunir, conversar, né? Qual é a tua realidade, qual é o teu problema, por que voltou a fome, por que não tem mais política pública, porque enfim, é conversar, dialogar, né? E dar voz às pessoas. E, portanto, dar vez às pessoas. E tudo isso, quando a educação, né, assume a sua função transformadora, organizadora da sociedade, porque a educação popular, ela organiza as pessoas, né? Ela transforma as pessoas, ela organiza as pessoas, e aí esse me parece que é o grande medo E eu queria, assim, trazer uma pergunta para ti, assim, mais de realidade, de momento. Nós temos aí um governo, o terceiro mandato do governo Lula, e o Ministério da Educação é o Ministério do PT, né? E até que ponto esse Ministério do PT se alimenta dessas bases sociais de educação popular e que construíram toda essa história? Estamos fazendo um esforço para que ele faça isso, não. Essa faz parte do movimento. Exatamente. A reconstrução da Política Nacional de Educação Popular em Saúde, a PENEP-SUS, nós queremos, até o final deste ano de 2024, trabalhar com pelo menos 8 mil agentes comunitários e populares de saúde de todo o Brasil. E até o final de 2026, no mínimo, 50 mil ou mais. Que é nesta linha exatamente, né, do trabalho popular, né, na linha do que, e o Frei Beto está trabalhando isso também, junto a diferentes espaços do governo Lula, e queremos fazer com que este trabalho popular, ele volte de novo também no governo Lula, envolvendo. E aí temos o nosso amigo e companheiro Gilberto Carvalho, que é educador popular, envolvendo muito fortemente a economia popular e solidária, por exemplo, envolvendo, retomando, e já conversamos enquanto CEAL, enquanto Conselho de Educação Popular da América Latina e Caribe, com Pedro Pontual, que é educador popular, e hoje é o diretor de Educação Popular da Secretaria-Geral da Presidência da República, para retomar o marco de referência da educação popular para as políticas públicas. Toda política pública tem que estar marcada, atravessada pela educação popular, conscientizadora, libertadora e assim por diante. E precisamos incorporar para isso o Ministério da Educação, o que não está sendo fácil. Às vezes não era fácil lá atrás também. Isso. Precisamos recuperar isso
Porque se nós fizermos isso, este país vai ser, né, um país de novo do povo trabalhador. Vai ter políticas de novo com participação popular. Quem sabe até o orçamento participativo em nível nacional. Vai ter... E aí eu defendi, inclusive em vários momentos, eu fui delegado da Conferência Nacional de Saúde ano passado, eu defendi o seguinte: tem que criar uma articulação que nós tínhamos lá atrás, nos governos Lula e Dilma, um GT que a gente chamava GT de Processo Formativo e Educativo, com cerca de 15 ministérios. Tem que criar de novo um GT de Processo Formativo e Educativo do governo Lula atual, do terceiro governo Lula, juntando todos esses ministérios, um conversando com o outro, não cada um na sua gavetinha, no seu espaço próprio, articular tudo isso, porque só assim a gente enfrenta a direita conservadora, escravocrata deste país. Ainda mais num contexto internacional muito mais complexo, complicado do que foi lá atrás, nos anos 2000. Hoje, o cenário internacional pode ir para uma guerra mundial, e se houver guerra mundial, ela será nuclear. Sem falar nos problemas econômicos, sociais e das mudanças climáticas que estamos vivendo hoje. Eu estou há 2 dias em Porto Alegre. Eu estou há 1 dia e meio, quase 2 dias sem luz na minha casa. E eu moro perto do centro de Porto Alegre. Né? E assim por diante. Então, para a gente enfrentar esses desafios, nós precisamos, primeiro, voltar a ser movimento. Formação na ação. E segundo, fazer com que as políticas públicas se articulem umas com as outras em diálogo permanente com a sociedade. As conferências populares, os conselhos populares e assim por diante, porque é isso que o CAMP fez nos seus 40 anos, o UNAMérica fez nos seus 40 anos, até a Kátia fez, já trabalhando com o CAMP em algum momento, viu? Nesses últimos 40 anos. A Kátia não fez nos últimos 40 anos porque ela é muito novinha. Tá certo. Mas, enfim, então, este é um desafio histórico neste momento que nós estamos vivendo, com essas dificuldades todas, estamos enfrentando na Argentina, Equador, e assim por diante. E a volta do Trump, hein? E a volta possível volta do Trump aí, né? E os ricos do mundo enriqueceram nos últimos 2, 3 anos. Os 5 ricos mais ou menos dobraram os ricos brasileiros aumentaram a sua riqueza e a sua fortuna, enquanto que os pobres estão passando fome de novo. Este é o drama, né, do Brasil e do mundo que nós precisamos enfrentar. E ou nós enfrentamos isso juntos, coletiva, solidariamente, com toda a nossa história junto com isso, ou nós não vamos sobreviver. Eu, né, já sou alguém com mais de 70 anos. Digo para a juventude de hoje, como é que vocês vão viver daqui a 30, 40 anos, nesse contexto que nós estamos econômico, social e principalmente climático no mundo? Se nós estamos enfrentando isso hoje, imagina daqui a 30, 40 anos, como é que vamos estar? Então, este é um desafio urgente, histórico, fundamental, que nós precisamos enfrentar em 2024 e para os anos futuros e para as próximas décadas. Com certeza. Silvino, quero te agradecer muito a tua participação, né? Que riqueza, né, de história, enfim, que tivemos hoje aqui contigo. E o CAMP hoje trabalha muito com a economia solidária, com a rede Ubuntu, com populações negras, com a base popular. E este ano vamos fazer muita formação, né? E queremos envolver todo mundo que queira participar deste processo, está convidado a participar, junto com todos os movimentos sociais, urbanos e rurais, organizados e com muita formação na ação sempre. Que é fundamental, né? Sem formação, sem educação, a gente não vai avançar. Só registrar também, Silvino, que tu falou aqui do Papa Francisco, né? Que existe a economia de Francisco e Clara, né? Que eu acho que a gente ainda tem que fazer um podcast só sobre isso, porque é muito rica essa proposta. E agora, em fevereiro, na primeira semana de fevereiro, vai ter uma escola de verão, né, da economia de Francisco e Clara, na escola do Josué de Castro, do MST, lá em Viamão, né, o Instituto Josué de Castro, que vai reunir várias pessoas do Estado para discutir essa proposta, né, da economia
E também a formação das casas de Francisco e Clara, que é outra proposta bem interessante. Mas isso, gente, fica para um próximo podcast, que agora a gente já não tem mais tempo. Como é, só um registro ainda do Fórum Social Mundial, não por acaso surgiu em Porto Alegre. O outro mundo é possível. E eu termino a minha fala assim, usando sempre uma frase que eu uso em textos, em falas e assim por diante. Na boa luta, esperançar freirianamente. É isso aí. Gente, aproveitar para convidar todo mundo para apoiar o jornalismo do Brasil de Fato. Aquele jornalismo que conta o que a mídia tradicional não conta. Aquele jornalismo que traz essa visão de que é preciso, sim, organização, que é preciso, sim, educação popular, educação libertadora. Então, entra lá em apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e contribua com o que você puder. Qualquer valor é muito importante para a gente. Descomplicando a economia. Bom, vamos pegar aqui já na última fala do Silvino. Vou começar por ela. No finalzinho ali, não é na última, mas no finalzinho do que o Silvino estava falando. A desigualdade no Brasil, desigualdade de renda, ela cresceu de 2017 a 2022. E cresceu para todas as camadas de renda. Ela cresceu, na média, em torno de 40% em 5 anos. Né? A renda média das pessoas. Mas a desigualdade entre a renda dos mais ricos e a renda dos mais pobres ampliou. Aumentou. Vocês imaginam alguém ganhando assim uma renda mensal de R$800 mil? Ou uma renda média de 2 milhões por mês? Não, nem sei o que é isso. Esses são os 0,01% da população brasileira. É muito pouca gente, mas é bastante gente quando a gente considera que o Brasil tem 200 milhões. 0,01 não são muito poucas pessoas. Mas esses caras começam ganhando de 800 mil para cima, mas a média de vencimentos mensais desse povo, de renda mensal, é em torno de 2 milhões. Esses caras tiveram, no período de 2017 a 2022, um aumento de 100%. 100%. Eles ganhavam em 2017 uma renda inicial de 400 mil e em final de 2022 já estavam ganhando 800 mil. Então eles tiveram um crescimento de quase, na verdade 98%. A camada um pouquinho abaixo deles, que seria o 0,1% da população, tem uma renda inicial de 140 mil. Teve um crescimento de em torno de 80% nesse período. Então, mesmo entre o 0,1 e o 0,01, aumentou a distância. Agora, quando a gente compara com os 95% da população brasileira, 95% da população brasileira tem uma renda que começa ali na faixa dos 5 mil. 5 mil reais é a renda, né, na verdade, ganha menos do que 5 mil. Ganha menos do que 5 mil. A renda dos 95% da população brasileira, a renda máxima, 5.500. Esse povo teve um crescimento de renda entre 2017 e 2022 de 33%. Então, quando a gente compara o crescimento de renda dos super ricos, que dobrou a renda, e os mais pobres, que cresceu apenas 33%, é muito fácil de perceber, então, que a distância entre os mais ricos e os mais pobres se ampliou. E isso se explica, na verdade, não que se explique, mas além de ser revelador, esse dado, isso aí foi publicado agora recentemente pelo um estudo do economista Gobetti, do Sérgio Gobetti, mas isso é revelador de uma questão de injustiça fiscal que a gente tem no Brasil, que a gente não conseguiu enfrentar ainda. Se foi possível nesse período, sobretudo ali a partir da Constituição, implementar algumas políticas sociais e políticas importantes sociais que decorrem em grande medida disso que o Silvino está falando, da participação popular, das conferências de educação, conferência de saúde, onde o povo tomou conta, as pautas evoluíram,
né? Se houve avanços nas pautas sociais, e houve, não dá para negar, houve muitos avanços do início da década de 90 para cá, apesar do neoliberalismo, né? Houve avanços no que se refere às pautas sociais. Na pauta fiscal houve profundos retrocessos, porque esta pauta nunca esteve na mão e no controle dos movimentos populares. Esta pauta sempre esteve nas mãos daqueles 0,1% e 0,01% da população. Esta pauta nunca foi disponível para as classes trabalhadoras. Sempre foi pauta dos movimentos empresariais, dos setores mais ricos da sociedade. E isso explica, em alguma medida, por que, claro que a gente está pegando 2017 e 2022, é um período Temer e Bolsonaro, né? Que o crescimento da riqueza aumentou muito. Houve um leve crescimento das rendas mais baixas, mas muito distante, mas parte da explicação se dá, a parte da explicação se dá pela redução das políticas sociais nesse período, que retirou renda das pessoas mais pobres, e em outra parte pela subtributação das rendas mais altas. Ou seja, os mais ricos pagam muito poucos impostos, ou quase não pagam impostos. E os mais pobres pagam muitos impostos. Então a renda dos mais pobres é onerada por impostos. A renda dos mais ricos se concentra na forma de riqueza. Isso explica, né? E aí a gente tem hoje uma possibilidade em 2024, uma possibilidade trazida pelo governo popular, o governo do Lula, de discutir este ano a tributação da renda. E a partir da tributação da renda, a partir da volta das políticas sociais, né, que estavam interrompidas naquele período anterior, a partir da volta das políticas sociais e o enfrentamento da pauta que até hoje não foi enfrentado pelos movimentos populares, que é a pauta fiscal, né, se houver efetivamente, né, a apropriação dessa pauta pelos movimentos, em 2024 talvez a gente consiga, se não em 2024, em 2025, voltar a tributar os ricos. E se a gente conseguir voltar a tributar a riqueza, fazer com que a renda, quando cresce, ela cresça mais para os pobres do que para os ricos, e não mais para os ricos do que os pobres, se a gente conseguir implementar esta medida em 2024, que é uma pauta fiscal, é uma pauta ainda não absorvida pelos movimentos, mas se a gente conseguir fazer com que essa pauta entre no debate popular, talvez a gente consiga acelerar este processo de constituição daquele sonho, né, desenhado na Constituição de 88, que é o sonho de construir um estado de bem-estar social, um estado de direito, um estado garantidor de direitos e garantidor de bem-estar. Oxalá consigamos, e eu acho que o Camp, né, vai ser um ator importantíssimo nesse processo. Assim como é também a campanha Tributar os Super Ricos, né, Adão? Que foi criada, se vindo justamente em 2020, né, ali em plena pandemia, né, para trazer esse debate que vai ter um papel bem importante esse ano, né, Adão? Sem dúvida, sem dúvida. E temos a Niara lá, né? Temos a Niara nossa personagem. Incansável, desde 2020 a Niara incansavelmente, toda semana fica colocando o dedo na ferida. Provocando, né? Provocando os super ricos. Gente, é isso aí. Essa semana, né, não vamos ter o nosso Prensa na Imprensa, porque nosso querido Ayrton Centeno não está aqui conosco, está curtindo. Ele poderia gravar, né, das férias. Não, não. Vamos deixar descansar, curtir, né? Isso, vamos deixar. Vamos deixar, merece, né? Mas estamos chegando agora naquele quadro, né? Aquele quadro animado da disputa da eleição da nossa figuraça da semana. Figuraça da semana. Essa semana eu quero propor um figuraça que é uma personagem do nosso país que tem muito a ver com tudo isso que a gente falou aqui hoje, né, Silvino? A questão da educação popular, a questão da solidariedade, né? Do dar ao outro, do fazer o bem, seja a quem for, e que vem sofrendo um ataque
E não é de agora, né? É um ataque que já vem de muito tempo, mas agora com uma questão muito mais séria, que é a criação de uma CPI pela Câmara de Vereadores de São Paulo. É uma CPI que perdeu uma certa força, né? Porque assim que se soube, houve uma grande mobilização nas redes sociais, enfim, muita gente se colocando contra ela, mas que ainda está ali com possibilidade de ser criada para investigação, segundo eles, de organizações não governamentais, né? Mas também, principalmente, para atacar o padre Júlio Lancelotti, que presta um trabalho sensacional no centro da capital paulista, né? E com a população de rua. Então, a minha figuraça dessa semana é o padre Júlio Lancelotti. Eu gostaria de ouvir a sugestão do Silvino primeiro. O Dan tá querendo desempatar aqui, Silvino, já viu, né? Não, a minha figuraça da semana, com toda a minha admiração também pelo padre Júlio Lancelotti, é uma outra figura, já que estamos falando de gente de pastoral, de igrejas e tudo mais, chama-se Iria Maria Balzan. Militante, sonhadora, educadora popular de Santa Maria. Eu acabei de participar, há 2 semanas atrás, da 24ª edição do curso Oscar Romero, bispo salvadorenho. E hoje São Oscar Romero, que era a favor dos pobres, por isso foi assassinado, né, em El Salvador. E a Iria, a companheira de luta, ela coordena, ela junta o povo, ela faz a reflexão. E toda vez que eu posso, no início de janeiro de cada ano, eu participo do curso Oscar Romero. Então, Iria Maria Balzan, viva as mulheres! Viva! Viva as mulheres! Mas eu acho que eu vou de Padre Júlio Lancelotti. Vamos deixar na lista aí a Iria, né? Quem sabe a gente lembre, e temos que lembrar dela o tempo todo, mas eu acho que de repente ela vai ser, né, uma figuraça. Hoje eu vou votar no Júlio Lancelotti. E eu queria fazer só surgiu inclusive nessas redes sociais uma ideia, logo que publicaram esta entrevista da herdeira da BASF lá, Sim, né, que quer doar fortunas, repartir e tal. Quem sabe a gente faz uma campanha para ela doar para o projeto do padre Júlio Lancelotti no Brasil. Olha aí, hein? Né? Seria uma grande, né, uma grande obra que ela estaria fazendo com a fortuna que ela recebeu de graça lá, né? Não fez nada. Não fez nada. A não ser nascer em berço esplêndido. Isso. A diferença do rico e do pobre é só a questão de sorte, né? Onde ele nasceu. Então poderia, né, sugerir a ela, quem sabe doa uma partezinha que seja para o projeto do padre Júlio Lancelotti. Já seria uma revolução. A gente tem várias propostas, né, para ela, aliás. Tem. A gente ela poderia deixar a fortuna dela que a gente administraria, né, e distribuiria para muitos movimentos sociais no mundo todo. Imagina o Brasil, de fato, só com uma partezinha dessa fortuna, hein? Gente. Mas é isso, então, gente, a nossa figuraça da semana é o padre Júlio Lancelotti. Quero aproveitar para mais uma vez te convidar para apoiar o nosso jornalismo, apoiar a comunicação do Brasil de Fato. Entra lá em apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e contribua com qualquer valor. Silvino Rec é nosso apoiador, é amigo ali, além de ser colunista, né? Ele é nosso amigo e contribui mensalmente com o Brasil de Fato também. Lembrando para você curtir, compartilhar o nosso podcast, deixar o seu recadinho, o seu feedback e a sua sugestão. E qualquer sugestão de pauta também, manda lá para o nosso e-mail, redacalrs@brasildefato.com.br ou pelas redes no Instagram e no antigo Twitter, o X. A gente termina por aqui. Até semana que vem com mais entrevistas, análises e pitacos diversos. Até mais, meu povo, e um bom 2024 para todos nós. Você ouviu o podcast de Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.